Olá, tudo bem com você? Como eu sempre digo, na medida do possível, eu espero que muito bem. Feliz sábado para todos. Espero que vocês tenham um sábado deleitoso na presença de Deus, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu trago conhecimento mais uma vez, e dessa vez eu trago conhecimento com propriedade, porque eu vivi essa situação, mas assim, eu relutei bastante para falar sobre o assunto, porque como é algo que aconteceu e que acontece na minha família, eu fiquei meio relutante, pensei, devo fazer, não fazer, mas eu achei melhor fazer para trazer conhecimento para as pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema ou desconfiam de algo, mas que não procuram ajuda. Então hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre essa patologia, uma doença grave que precisa de acompanhamento médico ou de um profissional de saúde capacitado, né? Por exemplo, eu sou enfermeiro, então eu sempre estou aqui observando essa pessoa, que no caso é minha mãe. Então eu sempre estou observando o comportamento, né, da minha mãe para saber se ela tá bem ou não, se de repente qual é o episódio em que ela está, que ela se encontra, se ela vai fazer mania, se ela não vai fazer mania, se ela vai ter períodos de mania ou não. Eu vou explicar isso tudo para vocês, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o transtorno afetivo bipolar com o episódio de mania ou episódio maníaco com sintomas psicóticos. Esse é o diagnóstico, né? Então, o que é a bipolaridade? Todo mundo pensa que uma pessoa bipolar é aquela pessoa que tem muita raiva, né? Nossa, essa pessoa é bipolar. Olha aí, tava tão bem agora há pouco, né? Conversando conosco aqui, de repente mudou do nada, explodiu, ficou nervosa. E isso e aquilo. Gente, não tem nada a ver com a bipolaridade. Isso não é transtorno afetivo bipolar. Transtorno afetivo bipolar é uma doença muito séria, grave e que, como eu disse, precisa de um acompanhamento médico, né, de um profissional da saúde muito bom e que entenda muito bem desta patologia. No caso, um psiquiatra, né? Mas se de repente você não tem acesso ao psiquiatra, você pode se dirigir ao clínico geral. Ele pode avaliar ali a princípio, ele pode fazer uma avaliação prévia do caso para encaminhar para um psiquiatra posteriormente, tá? Então, quais são os sintomas, né? Quais são as características da bipolaridade, do transtorno afetivo bipolar? Eu achei melhor eu procurar aqui num site realmente confiável para passar a informação para vocês, resumida, e aí eu explico para vocês. Olha só. É caracterizada pela alternância do humor. E a pessoa sofre, presta atenção, é aqui que está a diferença, com picos de euforia, picos de depressão e períodos de normalidade intercalados. Então essa pessoa é uma pessoa normal, ela tem as suas atividades, ela realiza as suas atividades do cotidiano, no dia a dia, sua rotina é normal. Só que ao longo da vida ela pode ter essas alternâncias de euforia, esses picos de euforia ou picos de depressão, sabe? Então ela pode apresentar esses sintomas. Ela pode apresentar esses sintomas, né? Então, aqui diz assim também, que eu achei muito interessante falar para vocês, né? A alteração de humor. Como acontecem as alterações de humor? Muitas vezes as alterações de humor ocorrem repentinamente, não são percebidas e o paciente acha que está muito feliz. Olha só, se você se sente muito feliz, uma felicidade fora do normal, fique atento. Pode ser que você esteja desenvolvendo ou tenha transtorno afetivo bipolar. Ou muito triste por algum acontecimento na sua rotina. Mas é uma tristeza fora do normal, não é uma tristeza comum. Tipo, tô triste porque hoje o meu chefe me chamou a atenção.
Ah, tô triste porque hoje eu não consegui realizar determinada tarefa. A pessoa não, ela se sente culpada, ela sofre, ela se culpa, ela sente um pesar, ela fica com aquilo na cabeça e ela desenvolve uma, uma outra patologia, né, que se chama SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ou seja, será que eu fiz isso, fiz aquilo? Ou será que pode ser isso? Ou será que foi isso? Ou por que será que isso? Por que será? A cabeça da pessoa não para, então ela não dorme. Porque esses pensamentos acelerados não param, entendeu? E ela pode, como eu disse pra vocês, estar muito feliz e também com um spa. Nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero viajar, eu quero comprar roupas, eu vou gastar todo o meu dinheiro no supermercado, eu vou gastar todo o meu dinheiro no shopping, hoje eu vou ser feliz, eu vou gastar comigo mesmo, hoje eu vou beber todas, eu vou chegar em casa caindo de bêbado, hoje eu quero chamar meus amigos, hoje eu vou estourar o cartão, vou estourar o limite, não sei o que. É uma felicidade fora do normal, entenderam? Não é uma felicidade comum, não é uma felicidade, tô feliz porque hoje eu consegui realizar uma atividade que me travava no trabalho. Hoje eu tô feliz porque eu consegui finalmente alcançar a minha meta. Tô feliz porque eu consegui comprar aquele aparelho que eu estava precisando, né? É uma felicidade comum. Mas no transtorno afetivo bipolar, com episódio de mania, né? Episódios maníacos com psicose, isso não acontece. A felicidade já vai ser extrema e a tristeza também vai ser extrema. Então, olha só, para vocês verem aqui. O que seria a mania? Porque eu falei pra vocês da mania, né? A mania, o que é a mania, né? Então, assim, a pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar, TAB, a gente chama de TAB, né? A pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, ela desenvolve, ela tem ao longo da sua vida, na verdade, episódios de mania. O que seria isso? Olha lá. Mania é um dos episódios que caracterizam o transtorno bipolar, sendo um estado psíquico instável que se caracteriza por, aí lá vem, euforia extrema, aquela euforia, aquela felicidade extrema. A pessoa não para, ela faz tudo ao mesmo tempo, ela não para um minuto. Tá fazendo, cada hora ela tá fazendo uma coisa, reparando em alguma coisa, ela não para, é toda ligada a 100%. Sabe, aquela pessoa ligada, ela não para um minuto, ela não consegue ficar parada. Euforia intensa, aumento da energia, uma energia fora do comum. Ela, nossa, olha, eu vou fazer acontecer, e ela faz mesmo. Por quê? Porque ela tá num estado de mania. Pensamento rápido, que foi o SPA que eu falei pra vocês, né? Que é síndrome do pensamento acelerado. Agitação, a pessoa fica agitada. Às vezes você pode perceber até um tremor na pessoa de tão agitada que ela fica. Inquietação, ela fica... não consigo ficar parado aqui. Tem alguma coisa me incomodando. Mesmo que ela fez tudo, ainda ela sente que tem algo para fazer. E ela fica inquieta. E os pensamentos ajudam. E essa pessoa não consegue sair desse quadro do SPA, da síndrome do pensamento acelerado, e ela fica ali, o que tá acontecendo e tal, não, mas eu preciso, e isso não sai da mente dela, ela não consegue ficar quieta. Ela pode ter mania de grandeza. Isso não aconteceu com a minha mãe, Mania de grandeza é aquela pessoa, por exemplo, a minha mãe, ela ficou internada recentemente. E eu fazia visitas consecutivas, porque você lá no hospital, na ala psiquiátrica, não pode ter acompanhante. Então eu fazia visitas consecutivas, eu visitava a minha mãe, né, para saber como ela estava, enfim. Hoje ela tá muito bem, gente, tô muito feliz por isso. Uma felicidade comum, não é eufórica. Tô muito feliz por isso. Então, mania de grandeza. Tinha uma paciente lá, né, que estava internada, muito bonita mesmo. Ela achava que ela era Marisol, daquela novela, lembram aquela novela do SBT? Marisol? Ela achava que ela era Marisol. Ela achava mesmo que ela era a Marisol. Então ela achava que ela era Marisol.
E ali tinha uma TV, né? Eles ficavam ali no refeitório, eu ficava com a minha mãe ali no refeitório. Quando passava alguma novela e aparecia alguma atriz muito bonita, ela falava, ali, sou eu, sou eu. Então ela tinha mania de grandeza, né? Ela expressava essa mania de grandeza. Ela achava que ela era Marisol, mas ela também achava que era uma outra atriz, né? Ela se identificava com atrizes bonitas, ela dizia que ela era essa tal atriz, mania de grandeza. Menor necessidade de sono, a pessoa não consegue dormir. Ela não dorme, ela precisa de medicamento para dormir. Ela não consegue dormir. Ela não dorme mesmo, gente. Por quê? Junta ao spa, a inquietação, a energia, tudo isso que eu falei para vocês, e a pessoa não consegue dormir. Comportamentos impulsivos. A pessoa de repente vai e faz o que tá na teia, sabe? Ela vai e faz sem pensar nas consequências. Ela não consegue se controlar. Por exemplo, no dia que minha mãe teve a crise, que eu chamei a ambulância para levá-la à unidade de pronto atendimento, ela saiu andando. Eu falei, para onde você vai, mãe? Não me respondeu. Eu já sabia que ela ia sair correndo. Quando eu cheguei, me aproximei, ela saiu correndo. Aí eu tive que pegar pelo braço. Tive que pegá-la pelo braço, né? Porque ela ia correr, né? Na verdade, ela correu, ela saiu correndo, né? E essa mania, gente, ela pode durar semanas ou até mesmo meses. Olha que loucura. E diz assim aqui: durante esse episódio, a pessoa com transtorno bipolar pode ter dificuldade em manter a funcionalidade, podendo apresentar comportamentos de risco, como por exemplo, gente, olha só, compulsões alimentares, de jogos, de compras, de desejos sexuais, olha como uma coisa é séria, delírios e alucinações. Depois eu vou falar para vocês aqui o que minha mãe apresentou, que tem a ver com o episódio de mania. Então ela pode apresentar isso, tá, gente? Olha só, compulsões alimentares a minha mãe já não tinha. Pelo contrário, ela não comia. Ela não sentia fome. E para tratar o transtorno bipolar é importante identificar os sintomas, criar um ambiente de apoio, isso é muito importante, e buscar ajuda profissional, tá? Como eu disse para vocês, o tratamento ele é medicamentoso, com psicoterapia, né? E, como eu disse, o ambiente familiar é muito importante. Você sempre tem que fazer com que a pessoa volte para a realidade, porque, na verdade, quando a pessoa entra em crise, o que acontece? Ela sai da realidade, né? Ela sai da realidade e ela começa a ter delírios e alucinações. Ela entra nesse episódio de mania, né? Onde ela tem os picos de euforia ou picos de depressão, né? E ela tem sintomas psicóticos também. Já vou falar para vocês, tá? Então é isso, né? Então isso seria o episódio de mania, né? Aí então seria essa euforia extrema, né? Essa agitação, gastos excessivos, impaciência também, né? Insônia, sexualidade aumentada, como eu disse para vocês, pensamento acelerado, que eu já falei para vocês, otimismo exagerado. Lembra que eu falei para vocês daquela mulher que se sentia como a Marisol? Então, é muito interessante. E tem um filme, gente, que eu indico para vocês, para vocês assistirem. Eu quero mostrar esse filme um dia para minha mãe. Ele se chama Mr. Jones. Eu assisti esse filme quando eu estava na faculdade. Quando eu tive a disciplina de enfermagem e psiquiatria, a nossa professora passou esse filme para nós assistirmos, que é o Mr. Jones. Ele é feito por aquele ator, ai meu Deus, como é o nome dele? Ele fez aquele A Linda Mulher. Ai, agora eu não me lembro o nome dele. Eu sei que ele fez aquele filme Uma Linda Mulher, né? Richard Gere, lembrei, o Richard Gere. Ele tem transtorno afetivo bipolar. É muito interessante esse filme. Você pesquisem depois. Se chama Mr. Jones. É Mr. Jones. Mr. Jones. Aí vocês vão ver que é muito interessante mesmo essa questão do transtorno afetivo bipolar. E olha só, gente, no dia que a minha mãe ela apresentou, quando ela teve crise, como ela chegou
né, no hospital, né? Eu vou ler aqui para vocês o atestado médico. Gente, lembrando que eu tive autorização dela, tá? Para falar aqui para vocês, ela sempre permite para eu ser enfermeiro e porque eu quero ajudar as pessoas que de repente não sabem identificar que estão passando por esse problema, por essa situação, tá? Então olha lá. Atesta para os devidos fins que a paciente tal esteve internada neste hospital do dia 15 ao dia 5 do 12, 15 do 11 a 5 do 12, por quadro clínico compatível com o diagnóstico tal, que é o transtorno afetivo bipolar, né? E ela diz: a admissão apresentava quadro de insônia, olha só, recusa alimentar. Lembra que eu falei para vocês que a pessoa pode ter, né, fome exagerada? No caso da minha mãe, não, ela tinha recusa alimentar, inquietação, irritabilidade, comportamento desinibido e hipersexualizado. Lembra que eu falei para vocês que a pessoa pode ter um comportamento hipersexualizado? Né? O que seria isso? Né? A pessoa fala palavras de baixo calão. Né? Eu não preciso explicar para vocês aqui o que é, que vocês já sabem, né? Palavrões mesmo. A pessoa fala aqueles palavrões mesmo, literais, que eu não vou dizer aqui no vídeo, tá bom? Então a pessoa fala muitos palavrões. Minha mãe queria, por determinados momentos, tirar a roupa. Né? Então é um comportamento hipersexualizado. Isso acontece muito com quem tem o transtorno afetivo bipolar, tá? Solilóquios, alucinações auditivas. Ela ouvia pessoas falando com ela, chamando ela de nomes feios que eu não posso dizer aqui, né? Chamando ela, né? Teu filho é, você também é, né? Auditivas, delírios persecutórios de teor sexual, né? Que são esses delírios que eu falei pra vocês. Estão me xingando de vagaba, de bisca, né? Esses nomes aí que vocês já sabem, né? No início da internação, chegou a apresentar ainda sintomas catatônicos, então ela ficava paralisada. Você chamava, mãe, mas ela ficava paralisada, ela não respondia, né? Teve a alta hospitalar melhorada, no entanto apresenta alguns sintomas residuais, nomeadamente lentificação psicomotora e deterioração cognitiva, né, essa palavra é meio complicada, deterioração cognitiva, motivo pelo qual não é capaz de exercer atividade laboral de modo permanente, né? Então, o transtorno afetivo bipolar, ele é uma doença grave, né, que precisa de acompanhamento médico para o resto da vida. Para o resto da vida, né? É um transtorno que, então, a pessoa, ela precisa de acompanhamento. Um familiar tem que ter conhecimento, né, claro, um familiar tem que ter um determinado conhecimento sobre essa patologia e estudar muito sobre. No caso, como eu sou enfermeiro, né, então, e tem esse caso na minha família, então eu estudo muito sobre o caso, né. Então, a minha mãe, ela teve também um episódio de intoxicação por carbonato de lítio, que geralmente eles tratam a pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar, a TAB, com carbonato de lítio, risperidona, quetiapina, prometazina, enfim, né? A minha mãe chegou com intoxicação, então ela chegou trêmula também. Imediatamente a médica já identificou que ela estava com intoxicação por carbonato de lítio, foi feita a desintoxicação e ela também estava com um quadro de infecção urinária grave, severa, né? Que não tinha sido identificada aqui em Olímpia, mas foi identificada lá, foi tratada também e hoje ela está muito bem. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que prestem atenção, porque se você tiver uma felicidade muito exagerada ou uma tristeza muito exagerada, você pode ter TAB. Você pode ter TAB ou você pode estar desenvolvendo a doença. Ou você pode estar desenvolvendo também depressão, porque na depressão a pessoa também tem picos de euforia, para quem não sabe, tá bom? E essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dia eu posto mais vídeos.